Olá, pessoal! Depois de passar um tempo discutindo a propagação da luz, passaremos para um estudo sobre a reflexão da luz. Um dos principais objetos de estudo da reflexão são os espelhos planos. Por esse motivo, tentaremos entender quais são as características das imagens formadas nesse tipo de espelho. A primeira coisa importante de entender é por que essas imagens são formadas. Acabamos de ver que quando raios de luz incidem sobre uma superfície espelhada, eles são refletidos com ângulos que são semelhantes. Vejamos esse ponto na frente de um espelho. Se ele emitir um raio de luz em direção ao espelho, esse raio formará um ângulo I de incidência com relação a essa reta normal. Segundo a lei da reflexão, ele será refletido com um ângulo R de reflexão, que deve ser exatamente igual ao ângulo de incidência. Todos os raios de luz emitidos pelo objeto deverão respeitar essa característica de incidência e reflexão, e é exatamente por isso que chamamos isto de lei. Note que quanto maior o ângulo de incidência, maior o ângulo de reflexão e vice-versa. Acontece que numa superfície espelhada podemos enxergar a imagem desses raios de luz dentro do espelho, quase como se fosse uma realidade paralela. Se fizermos o prolongamento de cada um dos raios refletidos, veremos que todos eles convergem para o mesmo ponto, que é exatamente o lugar onde se formam a imagem virtual desse objeto real que colocamos dentro do espelho. Em espelhos planos, o real e o virtual eles são simétricos. O que isso significa? Se o objeto real está a 10 centímetros do espelho, a imagem também tem que estar a 10 centímetros do espelho. Se o objeto real tem 1 centímetro de tamanho, a sua imagem também tem que ter 1 centímetro de tamanho. A diferença entre o real e o virtual é que o real nós temos acesso. Já o virtual é apenas o reflexo da realidade no interior do espelho. Outra propriedade importante de espelhos planos é o campo de visão desse espelho, ou seja, a região que define o que temos a capacidade de observar quando olhamos para ele. O campo de visão muda dependendo de onde se estiver observando. Na primeira situação, o observador está longe do espelho. O campo de visão é determinado pela reta, que vai do olho da pessoa que está observando até a extremidade superior do espelho e a extremidade inferior do espelho. Tudo que estiver dentro dessa região, dentro do espelho, destacada na cor azul, é o que a gente chama de campo de visão e é ela que define o que a pessoa consegue enxergar no interior do espelho. Na segunda situação, a pessoa está mais próxima do espelho. Veja o prolongamento das retas até as partes superior e inferior do espelho e veja como isso cobre uma área muito maior, destacada novamente na cor azul clara. Assim, a pessoa terá a capacidade de observar mais coisas refletidas no interior desse espelho. Para exemplificar, pensem nessa situação, onde temos 3 pontos posicionados numa mesma distância em frente a um espelho, mas cada um deles numa localidade diferente. Se o ponto A está a uma certa distância do espelho, a imagem A' tem que estar na mesma distância. O mesmo vale para os pontos B e C, que terão imagens B' e C' a uma mesma distância do espelho. Agora imagine que um observador se posicione de frente para o espelho nessa posição destacada na figura. Se a gente faz o prolongamento das retas até a parte superior e inferior do espelho, o campo de visão, que é a região destacada na cor azul, vai nos mostrar exatamente que ele é capaz de enxergar os 3 pontos, mas presta atenção que o ponto A está bem no limiar, fazendo quase ele não enxergar. As imagens em espelhos planos, elas têm detalhes bastante peculiares que só percebemos quando observamos com bastante cuidado. Olha a imagem dessa pessoa que está na frente de um espelho. À esquerda da imagem, a gente tem a pessoa real. E à direita, a gente tem a imagem virtual que está projetada dentro do espelho. Note que a pessoa tem uma pulseira, tanto na realidade quanto dentro do espelho. Mas olhe com cuidado e se pergunte, em qual braço está a pulseira dessa pessoa? Na pessoa real, que está à esquerda, você encontra ela no braço esquerdo. Agora olha para a imagem virtual que está aqui na direita dentro do espelho. A pulseira está no braço direito. Por que isso acontece? Vamos tentar reproduzir a imagem de uma pessoa que está com seu braço esquerdo levantado para frente e o seu braço direito abaixado para trás. Para isto, vamos definir 4 pontos A, B, C e D. E associado a cada mão e pé dessa pessoa.
Toda imagem obedece sempre ao mesmo princípio que diz que ela deve estar à mesma distância de que o seu objeto original com relação ao espelho. Agora, trazendo isso para a situação, o ponto A ele tem que estar à mesma distância que a sua imagem à linha do espelho, assim como o ponto C tem que estar à mesma distância da sua imagem C' com relação ao espelho. A imagem B' tem que estar à mesma distância do espelho de B, e a imagem D' também tem que estar à mesma distância do espelho de D. Note que sempre usamos a nomenclatura linha para diferenciar o que é imagem e o que é objeto real. Com isto, vemos as mãos levantadas e abaixadas de forma trocada, né? Parece que a imagem ela foi invertida, assim como no caso da pulseira da pessoa. Isso acontece com qualquer coisa que não é simétrica e que foi colocada na frente de um espelho. Olhe para a letra E, por exemplo. A sua imagem aparece invertida, assim como a letra N. No caso da letra A, como ela é simétrica, não percebemos nenhum tipo de alteração. É exatamente por isso que encontramos na lataria de veículos emergenciais, como ambulâncias ou bombeiros, palavras escritas ao contrário e com as letras invertidas, como essas que estão mostradas na figura. Isso acontece para que elas possam ser lidas adequadamente quando elas forem vistas pelo espelho retrovisor de um carro. Mas e se eu não faço essa mudança? Olha o que acontece se eu tento escrever o meu nome no formato e na ordem original e tento observar ele de frente para um espelho. Aparece ao contrário e com as letras também invertidas. Essa inversão acontece para manter o princípio de que em espelhos planos as distâncias dos objetos devem ser sempre as mesmas. Perceba que quando eu escrevo o meu nome em frente a um espelho, a letra N é a que aparece mais perto do espelho. Assim, na imagem, a letra N também tem que ser a que aparece mais perto do espelho. Em seguida vem a letra A, sem nenhum tipo de alteração, porque ela é simétrica. Depois vem a letra N, que aparece invertida porque ela não é simétrica. A letra E, também invertida porque não é simétrica. E em seguida, para finalizar, a letra R, que também é invertida porque não é simétrica. Agora, olha o que acontece se eu escrevo o meu nome dessa forma e coloco de frente para um espelho. Ele aparece da forma como eu veria corretamente, porque o espelho desfaz todas essas inversões e trocas de ordem que eu acabei de colocar na imagem. Curioso isso, né? Com isso percebemos que, apesar de parecer tudo igual, alguns detalhes fazem a diferença quando estudamos espelhos do tipo plano.